Sejam bem-vindos ao Compasso Símbolos. O nosso convidado de hoje é Hugo Ferreira, da Omnicord. Bem-vindo, Hugo. Muito boa tarde. Como e quando é que nasce o teu gosto pela música e pela cultura? A música e a cultura são coisas um bocadinho diferentes, mas eu acho que o gosto pela música é algo que nasce com toda a gente, pode cultivar-se de forma diferente. Eu notei que eu acho que o ponto principal aqui é a curiosidade. E sempre notei desde muito novo, tinha um fascínio enorme pela rádio. Desde as rádios locais até aos programas de conversa, e fui descobrindo, nós crescemos na altura, então no meio rural, desde os programas de discos pedidos aos programas de autor, que também havia muito, e começamos a notar que há mais música para além daquilo que as pessoas pedem. Há programas diferentes, havia muito Íntima Fração, o António Sérgio, e começando a rodar o espectro do rádio, que tinha aquela magia de ires rodando o botão e ires descobrindo outros universos. E começas a perceber, há muito mais para além daquilo que conheço. E numa altura em que não havia internet, não se viajava tanto quanto isso. Eu acho que devo ter andado de avião, já era quase adolescente a primeira vez, quando muito ia-se a Espanha comprar caramelos, não é? Quando se estava no Algarve, isto é, a música sempre me deu um bocado, como a literatura, a noção de novas dimensões, de novos universos. Um bocadinho aquele conceito que eu acho que a criatividade é cada vez mais a dimensionalidade do raciocínio. Isto é, tu, a partir de um raciocínio lógico, perceberes que há outras coisas, que há outros caminhos. A música é provavelmente o meio mais imediato de tu seres confrontado com isso. E senti-me cada vez mais compelido e como gostava muito de literatura e muito de música, e as canções, quando descobres determinados autores, desde o Zeca ao Cohen, ao Cave, que misturam muito estes dois universos, e vais para universos musicais diferenciados, como aparece uma Björk, uns Tindersticks, uma série de coisas, começas a apaixonar-te pelo jazz e começas a perceber que aquela questão da troca de cassetes, do início do CD, então e foi todo um universo à descoberta, que nós acabámos, ainda na altura, na escola secundária, e muito ativo entre a associação de estudantes e tudo. Criou-se uma rádio-escola, porque sentíamos um bocadinho a necessidade. Há muito aquela noção de uma coisa é nós descobrirmos, outra coisa é termos uma vontade avassaladora de comunicar, de partilhar, na essência do partilhar, que é o mostrar aos outros e ficar também com a reação dos outros. Hoje em dia fala-se muito do partilhar como dar só uma coisa que já é feita, não é? Normalmente uma partilha, nós estamos sempre a dar alguma coisa e a ficar também com algo. E a música possibilitava isso. Ao confrontar alguém com um novo género musical, com uma nova música, eu percebia também a reação das pessoas. E no fundo isto cinge-se em empatia, em tentar perceber outras coisas e outras pessoas. E no secundário fez-se a rádio-escola, na Escola da Maceira, e há sobretudo um momento em que nós usamos muito os nossos gostos para nos distinguirmos e para nos afirmarmos. E obviamente passei pelo metal, passei pelo punk rock, como quase, ou como muitos naquela altura, e eu lembro-me de um momento absolutamente caricato de estar na Associação de Estudantes a ouvir um vinil de Mata-Ratos, e de repente entrar um professor estagiário pela sala e nós pensarmos, ok, isto acabou, vamos ao Conselho Diretivo, e ele dizer, não, eu gosto muito disso, passo muito no meu programa de rádio. E nós, passas? E ele, sim, isto, gosto muito da faixa 1 do lado do B, que é Amor Eterno. E nós, este homem conhece o disco. Era o Fausto Silva, da Rádio Universidade de Coimbra. Ainda hoje continua a fazer o Santos da Casa. O que me levou, chegando ao 12º ano, a ter 6 opções, todas elas para Coimbra, porque basicamente eu queria ir para a RUC. E no meio ainda pensei, eu gosto tanto de música, será que eu devia aprender a tocar música? Mas nunca aconteceu? Não, tive uma aula com um amigo que dominava vários instrumentos e eu pensei, a viola deve ser fácil, tive lá 2 horas e nem sequer consegui tocar a Mulher Gorda e pensei, eu não sei, 2 horas depois eu não consigo fazer 3 acordes e eu deixei de ouvir 3 discos novos. Portanto, sim, eu quero muito mais conhecer e partilhar do que tocar.
Eu quero conhecer os meandros, saber como é que se faz, como é que se produz, como é que se comunica, e conhecer cada vez mais e tentar levar aquilo que eu gosto e que acho que é interessante e que tem alguma validade ao maior número de pessoas possível. E qual foi a tua escolha para a escola seguinte? Uh, Qual curso? Foi Direito, fui para Direito e um bocado com a noção de, se calhar porque muitas pessoas, eu na verdade acho que queria ser jornalista de música. E era um bocado essa lógica de comunicar e dar a conhecer. E depois cheguei a uma conclusão: todos os jornalistas, ou a maioria dos jornalistas que eu conhecia, tinham tido o curso de Direito ou de Gestão, e como Gestão eu estava em Humanidades, não era bem aquilo, pensei, por que não seguir Direito? E foi um bocadinho nessa lógica de, e também ouvi dizer, só tens que fazer as frequências, os exames, tens algum tempo, e eu então é mesmo por aí. Mas foi Direito, como poderia ter sido Clássicas, que era a sexta opção, ou História ou Filosofia, que estava ali pelo meio. O que me importava, aliás, eu cheguei a Coimbra e antes de me ir inscrever, eu fui ao edifício da Associação Académica conhecer a RUC. Nós íamos às vezes com alguns amigos ali para as Meirinhas, com quem tinha carro, para poder apanhar um bocadinho da emissão da RUC, que era até onde chegava. A partir dali já não só via nada. Então acho que foi Direito por acaso. Ajudou-me, sobretudo pela disponibilidade de tempo que dava entre exames, que me permitiu concentrar-me muito também na Rádio Universidade. E conhecer os meandros, não só fazer programa, mas também começar a organizar concertos, ter ligação com as editoras nacionais e entrar um bocadinho no meandro do ecossistema da música. E quando é que nasce a Omnicord? Eu acho que nasce a partir do momento em que eu tenho a noção, e estou ainda a estudar em Coimbra, que tenho que voltar para Leiria. E aí nasce realmente a essência, não nasce a Omnicord logo aí. Isto numa altura em que a grande maioria das pessoas de locais pequenos ou de cidades mais pequenas, quando vai estudar para fora, não voltaria. Nós temos na nossa geração imensos casos em Leiria assim. Eu tinha muita ideia de voltar e tinha travado também contacto e conhecido alguns exemplos que me inspiravam muito. Exemplos de cidades, ou cidades feias, industriais, pouco sexys, por exemplo, como Manchester, onde apareceu uma factory, onde aparecem bandas que influenciaram toda uma geração, ou sítios recônditos com pouca população, como Reykjavik, onde tinha aparecido uma comunidade musical com Sugar Cubes, Björk e por aí em diante. Então eu já no momento em que estou a acabar o curso, são precisamente as duas viagens que eu marco para fazer sozinho, são estas duas cidades, já com a convicção de, ok, eu vou voltar a Leiria, eu estive fora 6, 7 anos, já não conheço praticamente ninguém, vou ter que entrar num projeto com o qual eu me identifique para depois tentar trabalhar nesse projeto ou fazer algo mais. E quando volto, entro para a Fade In. O Carlos Matos é aquela pessoa em que eu comprava discos desde o meu secundário, não é? E que tinha uma ligação muito forte, e foi a altura que se começa, continua-se com os concertos da Fade In, começa-se o Entre Muralhas também, e começámos a fazer um projeto educativo, na altura que foi o ZUS, em que desafiávamos os alunos da escola a darem-nos novos projetos. Primeiro foi o Ensina Fade In, em que eles tinham que fazer versões de bandas que tocavam na Fade In, isto, segundo e terceiro ciclo, e depois passámos para o secundário e pedimos bandas originais. E quando fazemos esses us, imediatamente no primeiro aparecem os First Breath After Coma. No segundo aparecem os Backwater and the Screaming Fantasy, que na verdade é Surma e Wiles. E estávamos numa fase em que já tínhamos descoberto os Nice Weather for Ducks, já tínhamos muito aquela noção de a Leiria vive-se música diferente. Até os Silence 4, quando começaram, não era um projeto pop. Acabaram por se tornar um projeto pop, mas era um projeto que se inspirava nos Mojave Tree, inspirava-se nos Pixies, no Cave, por aí em diante. E acabou felizmente por se tornar pop e conhecido, e fez uma carreira fulgurante. E nós tínhamos uma programação cultural a nível de concertos bastante interessante para a altura, devo dizer-se. A Fade In trouxe coisas a Leiria que ninguém sonharia. Isso foi mais ou menos em que ano? Nós estamos a falar no início dos anos, no final dos anos 90 e inícios de 2000. Nós tínhamos, nos anos 90 havia concertos de metal nas associações de aldeias.
Isto é, havia um movimento punk em Leiria muito interessante. Então é assim, havia 3 lojas de instrumentos musicais. Não é normal uma pequena, média cidade ter este contexto em que há praticamente pleno emprego, em que os miúdos podem aprender música, os pais têm capacidade para comprar instrumentos e em que há apenas 3 escolas secundárias em que toda a gente se dá com toda a gente. Não é tanto à escola dos Betos ou à escola do bairro social, enfim, então havia uma proliferação de bandas que levava a que, com uma boa programação cultural, uma programação cultural diferenciada que havia, os irmãos mais velhos tinham aqueles discos estranhos, os mais novos iam ouvindo, e havia toda uma nova geração de bandas que nós achávamos muito interessante. Na altura, eu com o João Santos, o Ramon, dos All Star Project, também muito com o Nuno Filipe a apoiar-nos, dos All Star, o Paulo Pereira, que já tinha gravado a primeira maquete dos Silence 4, quer dizer, juntámos um bocadinho a velha guarda, entre aspas, a pensar, já que alguns de nós não conseguiram chegar a determinado ponto, porque nós juntarmos forças e apoiarmos esta nova geração. E é aí que aparecem todos estes projetos, desde os Nice Weather, First Breath, Surma, Wales, por aí em diante, e que achamos muito, já tinha muito essa noção, que era muito importante para uma cidade como uma cidade periférica, pequena, chamam-lhe o que quiserem, como Leiria, com uma ótima qualidade de vida, que já tinha, sobretudo uma questão financeira, uma segurança, ter também uma noção que era preciso reter talento criativo. O conceito de reter talento na grande maioria das cidades passa muito por criar universidades, fazer com que as pessoas de lá estudem lá. Eu acho que a retenção de talento passa exatamente pelo oposto. Passa por acompanhar desde o mais cedo possível, sobretudo nestes projetos educativos, e dizer-lhes, agora vão lá para fora, ganhem mundo, e daqui a 6 ou 7 anos, quando voltarem, vamos tentar ter um contrato de trabalho. Que acabou por ser o que aconteceu. Fomos sempre acompanhando estes projetos, com processo de internacionalização, com processo de crescimento artístico, e passado uns anos, atualmente a Omnicord tem 14 contratos de trabalho. A grande maioria deles vem de ex-alunos do secundário desta altura. E esse é realmente o melhor prazer que se pode ter, é a Omnicord ter aparecido como plataforma de artistas locais, mas já com a convicção de que, sim, o que nós queremos é, pela música, afirmar uma posição, criar quase um exército cultural, entre aspas, no melhor sentido do termo. Para quem não conhece, como é que classificas a Omnicord? O que é? É uma cooperativa cultural, como o próprio nome legal o diz, é uma cooperativa cultural. Eu gosto de pensar que é um movimento de pessoas, um movimento polivalente de artistas que tanto são músicos como técnicos, como videógrafos, como produtores, e que quer, sobretudo através da música e através da ligação entre as pessoas, da empatia, do processo criativo, criar uma cidade e um território melhor. A música é sempre o principal foco, começou somente como editora, há de sempre continuar como editora e é cada vez mais difícil manter-se uma editora hoje em dia, não só pela proliferação de formas como se pode gravar e editar um disco, que é mais fácil hoje do que era há uns anos atrás, e por isso mesmo o mercado está inundado de edições. A atenção que é dada ao que é feito, produzido e lançado é muito menor do que aquela que era. Quando há muito mais projetos artísticos, há uma oferta artística tão grande, é mais difícil conseguir-se uma profissionalização de muitos dos projetos. Porque é mais fácil tocar-se à porta em muitos sítios, os outros que têm festivais já têm que ter nomes que tenham um determinado público, enfim, as programações de vários locais são já consideradas a um ano e meio, o que quer dizer que é difícil para os projetos mais pequenos jogarem com este planeamento a longo prazo, porque
Ninguém planeia as coisas a 2, 3 anos quando está a começar um projeto ou quando está ainda naquele ponto. Então é cada vez mais complicado gerir um projeto artístico novo e fazê-lo crescer. É claro que com a ajuda das redes sociais, com a ajuda de uma boa máquina de promoção ou de uma editora multinacional, as coisas são muito mais simples. Há fenómenos que aparecem, e ainda bem, dão uma vitalidade muito interessante ao mercado, e nós queremos continuar realmente com este processo de editora e, ao mesmo tempo, de movimento agitador cultural, uma cultura que liga as pessoas e que faça pensar. Mas temos também noção que não importa muito fazer êxitos, não importa muito seguir determinadas correntes. Achamos muito mais interessante trabalhar em discos que sabemos que são diferenciados, que sabemos que daqui a 10 anos, quando os ouvirmos, vamos continuar a ter muito orgulho neles. Queremos que cheguem ao maior número de pessoas possíveis e queremos que as pessoas consigam um retorno possível para pagar o contrato de trabalho, não é? Das que estão associadas, mas queremos muito mais explorar, queremos muito mais continuar a descobrir o mundo e a viajar através da música e a usar a música como canal de ligação e descoberta. E há um dos vossos projetos que é dos muitos, que é a Música dá Trabalho, é esse o nome. Podes falar um bocadinho desse, porque depois vamos aos outros, mas esse gostava de... Como é que surgiu a ideia e o que é, para quem não conhece? A Música dá Trabalho é um projeto educativo e é quase um devolver à escola aquilo que a escola nos deu. Na sua essência, porque, como dizia há pouco, a grande maioria das pessoas que estão com contrato de trabalho hoje no Omnicord vêm das escolas secundárias. E nós, pouco antes da pandemia, resolvemos, ok, agora que vocês estão na estrutura, vamos voltar à escola e explicar aos miúdos aquilo que vocês queriam ter sabido na altura quando estavam a começar as vossas bandas. Porque, na verdade, vocês sabem melhor do que ninguém. Vocês começaram. O que é que vocês queriam saber mais na altura? Então, e desenhámos, na altura, um projeto chamado Música Omnipresente, que tinha sessões nas escolas, e nessas sessões criámos um inquérito de hábitos culturais. Foram cerca de 2.000 alunos a responder a esse inquérito. Quando é que compraste o último disco? Como é que ouves música? Quando é que viste o último concerto? O que é que gostavas de conhecer no meio? O que é que achas que está para além do cantor? O que é que notámos disso? Muito poucos assistiam a concertos. A grande maioria da música que tinham contacto era pelos pais ou pelos tios, eram os discos que estavam lá em casa. Ainda estávamos 2019, 2020, já começava a haver alguma partilha via redes, mas muitos deles ainda não estavam nas idades tão precoces como hoje estão em redes sociais, mas notámos que todos eles tinham um fascínio muito grande por conhecer como é que se grava a música, como é que se faz um concerto, como é que se monta. Então a ideia foi desenhar um projeto que lhes explicasse quem faz o quê antes da música lhes chegar aos ouvidos. E a partir daí eu comecei logo a tirar algumas profissões que acho que são interessantes. Pedimos ajuda ao Tenório para ilustrar cada uma das 22 personagens. A Patrícia Martins nos textos, em que nós sabíamos exatamente mais ou menos o que é que queríamos dizer, mas é muito importante ter alguém que já está preparado a escrever para o público infanto-juvenil. E este projeto em si é um livro que tem 22 funções ou profissões, e nós, por norma, chegamos de manhã a uma escola, logo às 9 da manhã, levamos um palco, um sistema de som, luzes, cada pessoa anda com uma credencial que tem a imagem do livro, cada aluno recebe um livro e pode ver quem é que é, o designer, o técnico, a contabilista, o intérprete, o técnico de som, a técnica de luz, o roadie, e vai identificar, então aquele é aquele que está a fazer aquilo. E consegue perceber-se ao longo de um dia, porque isto implica um showcase de meia hora depois do almoço. Nós precisamos de chegar às 9 da manhã para montar tudo, para ter ensaios, e eles, intervalo em intervalo, vão vendo a evolução e vão vendo o trabalho, e apercebem-se que nós só saímos da escola às 4 ou 5 da tarde depois de desmontar tudo. Levam um livro para casa e vão perceber exatamente que 1 mais 1 é mais do que 2. Isto é, muitas vezes quando nós estamos com um grupo, e nós notamos isso, na escola há cada vez mais miúdos a saberem tocar.
Há inclusivamente miúdos com idades muito novas que já produzem música em casa. Há tutoriais de YouTube para tudo. É tão simples, não é? Mas o que notamos é que dificilmente se agrupam, dificilmente fazem uma banda. E então, o que nós quisemos explicar também com isto, é claro que há aqui uma componente vocacional, em que eles percebem, ok, eu quero ser fotógrafo, mas depois vem no texto, ser fotógrafo é muito giro, tu estás à frente do palco, mas tu não estás a ouvir o concerto, estás a ver qual é que é o melhor ângulo. O concerto acaba, tu não vais descansar, vais editar as fotografias todas. Isto é, e contar todas estas pequenas histórias de uma forma muito simples, leva-os a perceber que realmente todas estas funções são precisas e que quando nos aparece um grupo e nós chamamos uma turma, quem é que aqui gosta de letras, quem é que aqui gosta de técnica, quem é que aqui gosta de desenho e quem é que gosta de contas? E são 4 miúdos diferentes e nós, alguma vez trabalharam em conjunto? E eles, nem pensar. E nós, pois, mas é preciso. Vocês têm aqui a prova provada. Os artistas que vocês gostam muito e que ouvem todos os dias têm pessoas todas destas em seu redor. Isto é, a tua mãe é designer, ela pode fazer capas para os discos. O teu pai é contabilista, é preciso. Isto é, então, e isso leva-os também a que, quando voltam para casa com um livro, muitas vezes vão ler o livro com familiares, sobretudo os mais novos, e acaba por ser muito importante esta questão de quase capacitação em duplo grau. Também os próprios pais, quando alguém diz que quer seguir a música e se pensa, epá, arranja, mas é um emprego, não é? A questão é, a música dá trabalho a muita gente, e dá trabalho num sentido ambivalente do termo, isto é trabalhoso e pode realmente dar trabalho. Pois, muitas dessas profissões, os pais se calhar nem sabem o que é que fazem ou que... Não, e são todas elas precisas, e a verdade é que há muitos profissionais com uma situação estável a fazerem muitas coisas destas. Há muitos precários, é verdade, e é um setor que tem que se trabalhar muito, muito nesse sentido. Esse projeto veio pós-pandemia? Foi pós-pandemia, exatamente, sim. Foi um projeto que foi, a partir da leitura dos inquéritos sim. E das respostas que tínhamos, foi desenhado a partir daí. E achas que há cada vez mais alunos desses que querem seguir música ou a indústria da música? Houve algo muito interessante, isto é, a partir do momento em que a escola e os alunos são uma fonte de esperança e de força tremenda. Eu confio plenamente nas gerações mais novas e acho que se calhar quando não estamos tão satisfeitos o principal problema é nosso. Porque não nos conseguimos ligar com eles, não conseguimos realmente estimular a curiosidade, porque hoje em dia eles estão tão estimulados por tanta coisa que é mais difícil de conseguir estimular a curiosidade nos mais novos. Mas em quem consegues, tem valências e capacidades inexcedíveis. Nós notamos que este projeto, por exemplo, em que algumas pessoas pensam isso é importante porque eles depois, vocacionalmente, já sabem o que é que querem escolher. Os outros dizem, para nós não, é só importante porque vai estimular um conhecimento e uma curiosidade. A partir do momento em que se foi, o David Fonseca voltou à escola dele, o Sean Riley voltou à escola dele, e de repente nessas 2 escolas quase não havia bandas, apareceram 4 ou 5 bandas um mês depois. Isto serviu logo para alguma coisa e obrigou-nos a pensar, bem, nós agora temos que fazer mais um projeto para capacitar as bandas. Então já vai começar no próximo mês o OmniLab, que é precisamente uma chamada para todos os miúdos de 14 a 20 anos que nunca tocaram juntos e queiram agrupar-se, viver durante uma semana intensivamente a fazer uma criação. Então todos estes projetos que fazemos são extremamente interessantes porque vão ter uma continuidade para outros, enquanto que a Música dá Trabalho começou em Leiria e está atualmente já em 5 municípios e queremos continuar também a ir para outras escolas e para outros locais, sempre com pessoas locais lá, com artistas de lá. Se vamos às Caldas da Rainha toca ao Sharky, se vamos a Torres toca ao NBC, é isto que faz sentido realmente, e sermos este movimento facilitador que realmente pode causar alguma transformação e algum estímulo. E achas que as pessoas têm noção da importância da cultura nas suas vidas? Algumas têm, mas algumas não. O que não é necessariamente grave. Há que fazer logo uma distinção que acho que é muito importante nisto, entre cultura e entretenimento. E ambas são extremamente importantes. Não há aqui nenhum Deus, nenhum diabo. O entretenimento é necessário nas nossas vidas.
E é muito importante, eu aprendo muito em concertos que não gosto e nós temos que ser tolerantes e respeitar realmente isto. E divirto-me muito até também em concertos que não gosto. Muitas vezes, depende um bocadinho, há alturas para tudo. Agora, temos que ter noção de uma coisa, a cultura a par da educação são provavelmente as armas mais poderosas que nós temos para que a nossa comunidade não caminhe para um ponto que parece já um ponto de não viragem, de populismo, de seguidismo e um bocadinho desta transformação da sociedade da informação em sociedade da opinião. Sim. Isto é, nós precisamos cada vez mais de ser curiosos, de reagirmos e de termos um pensamento crítico. Sim, são dois campos que às vezes não se dá a aposta, tanto a cultura como a educação, e o futuro está aí, não está aí. O futuro está garantidamente aí. Isto é, se nós pensarmos, mas o que é importante é a indústria. Sim, mas a indústria evolui porque a cultura evolui. O que é que seria a indústria sem o design? O que é que seria? Há muitos automatismos que são criados através de engenharia, através de pensamento crítico criativo. O pensamento criativo é extremamente é trabalhado a partir sobretudo da cultura e da educação. E quanto mais estímulos diferenciados nós recebermos, tal como a questão, se me perguntarem o que é que será mais importante e o que é que eu prezo agora que tenho filhos pequenos, é expô-los ao maior número de estímulos culturais, é levá-los ao maior número de sítios no mundo. É em contacto com coisas diferentes que eles vão realmente poder ter um pensamento crítico. E nós corremos muito o risco e cada vez mais nós sabemos, aparece um apoio, um financiamento, o que quer que seja. Primeira questão da terminologia. As terminologias são tramadas. Quando se fala em cultura, fala-se em apoios. Quando se fala em indústria, já se fala em financiamentos ou parcerias, não é? E se houver 100 ou 150 mil euros para uma indústria, é perfeitamente natural, porque vai criar emprego. Se houver 100 ou 150 mil euros para uma atividade cultural, era preciso gastar nisso, outras coisas prioritárias. A questão é, qual é que é o impacto cultural, o impacto económico? Qual é que é o impacto a nível de consciência? Qual é que é o impacto a nível de marca territorial que a cultura dá? Sim, sem dúvida. Nós chegamos ao ponto em que a Islândia, que ainda há pouco falava, a Islândia, a partir do movimento em que teve algo musical que foi significativo e que chegou a todo o mundo, o turismo aumentou de uma forma absolutamente exponencial. Isto é, uma cidade, quando tem uma boa programação, uma boa vida cultural, quando tem artistas a quererem mudar-se para lá e criativos a quererem mudar-se para lá, é uma cidade atrativa, é uma cidade com futuro. É uma cidade onde se vai estar a imaginar novos futuros. Sim, obviamente é o exemplo quase máximo, não é? De música clássica, por exemplo, Viena, todo o dinheiro que faz à custa da orquestra, do que acontece lá, é gigante, desde de hotéis, alimentação, viagens, uma máquina completa. Claro que estamos a falar de uma cidade de anos e anos, mas o caminho que faz caminhando, e acho que as pessoas não dão essa importância. É muito natural nós pensarmos que cidades que de alguma forma foram relevantes e entraram em decadência porquê? Porque tinham um movimento cultural ou porque tinham um movimento industrial? Pois. Isto é muito mais natural uma cidade continuar com uma vitalidade muito maior, abastecendo o seu universo cultural, do que o seu industrial. É claro que precisamos de indústria, precisamos de serviços, precisamos de tudo. Agora, até isso se movimenta a partir do desenvolvimento do tecido cultural. Se nós não tivermos profissionais culturais num determinado território, nós vamos estar sempre reféns dos negócios que existem aqui e de comprar projetos já, encomendas já feitas para virem cá e de vez em quando ter alguma coisa feita. E será que é isso que vai estimular um território? Isso é muito difícil colocar na cabeça das pessoas, não acho? Eu acho que é uma coisa que leva muito tempo que as pessoas percebam. Não acho de todo seja impossível, mas é uma coisa que é difícil, que as pessoas entendam a importância.
E nós estamos num universo que está em constante transformação, isto é natural, não é? E o facto de hoje em dia já termos acesso a tudo na ponta dos dedos, ao pensarmos que temos acesso a tudo, é importante e permite que determinadas regiões se desenvolvam de outra forma. Agora, quem está presente em determinadas coisas e quem participa sabe perfeitamente que assistir a um concerto não tem nada a ver com estar a ver um live num telemóvel. Isto é, assistir a um espetáculo ou um evento que é montado numa escola, como a Música dá Trabalho, por exemplo, é transformador. Fazer um projeto, há um exemplo muito interessante agora, recente, o Nascentes, na Aldeia das Fontes. Nós fizemos residências com artistas, residências de uma semana. 2 músicos, 2 artistas plásticos tiveram uma semana a trabalhar sobre um tema, e isto durante 5 semanas, sempre com equipas diferentes. E os artistas começaram a ir à aldeia. E começaram, na altura de Covid profunda, e começaram a criar alguma empatia, alguma ligação com a população da aldeia. A aldeia sentiu-se tão desafiada que chegou ao pé e disse: epá, vamos todos convosco pensar em fazer um festival. Vamos desistir para já. Vamos deixar de lado a festa da aldeia com o organista e com isto tudo e vamos pensar num festival diferente. É isso que vai fazer a diferença, é isso que vai trazer pessoas cá. Este poder transformador que a cultura nos permite chegar a outros caminhos, pensar noutras soluções, é inquestionável. E à segunda edição do Festival Nascentes, estamos a falar em milhares de pessoas que passaram por lá, em projetos musicais de 5 países. Isto é, que se calhar já coloca a Aldeia das Fontes, até a nível de especulação imobiliária, já é outro ponto. Isto acaba por estar tudo ligado. O restaurante está cheio, o café está sempre muito mais cheio, ao fim de semana há muito mais gente. E se calhar a cultura pode ajudar nesse ponto, tanto lá como noutros sítios. Daí que o poder transformador e o poder com que vai quase como que a partir de um grão de mostarda criar uma planta enorme é avassalador da cultura. E ainda que te imaginas daqui a 5 anos, a ti e ao Unicórnio e até à cidade? Eu imagino-me equidistante da Omnicord, muito sinceramente. Acho que esta é a fase precisamente em que estamos, em que está uma equipa, e eu estou ansioso para daqui a 2, 3 anos alguém ficar a tomar conta da Omnicord e eu poder ter um distanciamento para poder dar uma ou outra opinião, mas para ver realmente esta nova geração a ir buscar outros mais novos e a tomar conta disto. Todos estes projetos, por norma, e eu tenho muito aquele limite, 10, 15 anos para fazer um projeto e para manter, a partir daí não faz sentido. E acho que já fico muito feliz por termos já uma equipa que acho que daqui a 2 anos vai tomar conta disto. Eu depois vou querer estar também a continuar a pensar noutros projetos, também a tentar ver os meus filhos crescer, não é? E a ver exatamente e a tentar gozar um bocadinho daquele território que acho que tem sido transformado por tanta gente, e que nós às vezes preocupamos-nos tanto em fazer e em transformar e não em usufruir, e em estar em contacto com as pessoas. O que me apaixona cada vez mais é mesmo este contacto com as pessoas, é o tentar perceber que há tanto para além da nossa bolha, há tanto para além daquilo que nós conhecemos. Eu acho que um dos principais desafios da cultura, muitas vezes, é fecharmos-nos entre nós, nos nossos problemas, salvo seja. É pensarmos, e quando se pensa em segurança laboral, e toda a gente diz: eu não vou empregar ninguém, eu não sei quantos espetáculos é que tenho ou não, é um risco empregar alguém. E a questão é: ok, eu vou abrir uma florista na Baixa, eu sei quantas flores é que me vão vender? Eu vou ter que pagar a renda todos os meses. E se quiser abrir aquilo, eu tenho que ter alguém lá a trabalhar. É um risco. É verdade. Empregar alguém, começar um projeto, seja ele industrial, cultural, comercial, é sempre um risco. Então a questão é, vamos tentar dotar tanta gente criativa que tem projetos inacreditáveis de mais capacidade, sobretudo para pensar e gerir um negócio. Capacidades económicas e financeiras, know-how
económico e financeiro é saber-se exatamente quando tu estás a pagar 1.300 euros ao fim do mês a alguém, tu na verdade estás a gastar 1.800. Isto é, e como é que é dos subsídios de férias e disto e daquilo. A grande maioria das pessoas sempre ouve muito esta noção, porque na verdade é tal questão. Ali vive-se apoios. Não, tem que se viver de financiamentos, tem que se ter uma literacia financeira que é absolutamente essencial e que quando houver vários projetos culturais a dominarem realmente esta questão, eu acho que vai ser muito mais fácil para todas as outras pessoas perceberem, porque notam, espera lá, ele emprega 15 pessoas, ele emprega 20 pessoas, isto já dá sustento a famílias, isto realmente dá um retorno económico. Então é trabalhar-se muito esses números, porque na verdade os números importam. E os números da cultura sempre foram deixados de lado. Os únicos números que se ouvem falar são o número de associações que é apoiadas, ou os 1.000 euros para ali, ou os 10.000 para acolá. Pronto, mas não, tem que se falar realmente noutro tipo de impactos, como as empresas falam. As empresas falam em faturação anual. Isto é, as empresas falam realmente a quantas pessoas é que conseguem chegar aos produtos. Então são estes pontos que acho que é importante para a cultura mudar um bocadinho o discurso. E vamos esperar o que é que dará, mas eu estou confiante que daqui a 5 anos espero estar descansado, a observar com aquele posicionamento de continuar a colaborar o mais possível, tanto na Omnicord como noutros projetos, e sobretudo estar muito preparado para as mudanças que aí vêm, que tenho a certeza que vão ser gigantescas, e tenho a noção que nestes próximos 10 anos o mundo vai mudar mais do que nos últimos 50. Então a minha urgência é desafiar e preparar os mais novos para tomarem conta daquilo que se está a tentar construir. E incutir-lhes o espírito de desafiem também os vossos mais novos. Olha, muito obrigado por ter aceito o convite e foi um gosto enorme. Muito prazer mesmo. E muitos parabéns por este projeto e continuemos sempre. Obrigado.